terceiro olhar e penúltimo olhar já. Eu falei sobre olhar para trás. Falei sobre olhar para frente. Agora um terceiro fundamento que Paulo nos ensina é olhar para dentro. Diga, olhar para dentro. Não diga mais forte ainda, olhar para dentro. Versículo de número 28 diz assim: examine o homem a si mesmo e depois coma deste pão. Olhar para dentro. Examinar a sua vida. Analisar o que tem que ser mudado, o que tem que ser ajustado em você. Olhar para dentro e ver o que tem que ser transformado, modificado na sua vida. Olhar para dentro e ser regenerado, ser transformado pelo poder do Evangelho. Olhar para dentro e declarar o que Paulo um dia declarou em Gálatas capítulo 2, versículo 20. Já estou crucificado com Cristo, e vivo não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo na fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Olhar para dentro é você falar: eu preciso rever a minha postura, eu preciso rever os meus relacionamentos, eu tenho que rever muita coisa na minha vida. Olhar para dentro e falar: Senhor, eu não quero andar de acordo com o mundo, mas quero andar de acordo com a sua vontade, em consonância com a sua vontade. Olhar para dentro. 1 João capítulo 2 versículo 6 diz: aquele que diz que está nele, também deve andar como ele andou. Andar como Cristo andou. Andar em amor, andar em graça, andar com temor a Deus. Ter uma vida que de fato vai revelar o caráter de Jesus. Os 9 gomos do fruto do Espírito. O apóstolo Paulo quem fala sobre isso. Efésios capítulo 5, a partir do versículo 18. Quem é cheio do Espírito Santo terá também as características de uma vida cheia do Espírito Santo. Falem com salmos, hinos, cânticos ao Senhor. Cantem no vosso coração. Deem graças por tudo, servindo uns aos outros um temor de Deus. Não tem como ser cristão, não tem como ser alguém que se diz ser cidadão do céu e não revelar a vida de Deus aqui na terra, não ser parecido com Cristo aqui na terra. Quando olham para mim, o que enxergam em mim? Sabe, irmãos, tem que ser muito mais do que uma performance ministerial. Tem que ser muito mais do que aquilo que muita gente vê no púlpito, as luzes da ribalta. Tem que ser muito mais do que isso aqui. Eu não creio nesse tipo de manifestação que é planejada. Não creio. Eu creio no dia a dia, eu creio na vida. Eu creio uma vida de piedade, uma vida de graça, uma vida cheia do Espírito Santo. A pergunta que Deus me faz é essa: Rinaldo, quem é você? Quem é você quando aparentemente ninguém te vê? Quem é você sem esse microfone? Quem é você fora desse púlpito? Quem é você na internet? Quem é você na sua casa? Quem é você nos seus negócios? Quem é você viajando? Quem é você quando aparentemente ninguém te vê? É a pergunta que Deus me faz. Quem sou eu de verdade fora aqui do púlpito? Deus prefere uma prostituta sincera do que um líder religioso hipócrita. O que Deus ele quer da gente? A verdade. Uma vida de verdade, sem duplo ânimo, sem máscara, sem hipocrisia, porque hipocrisia é fingir ser aquilo que não é. E como Deus está me vendo? Como Deus está te vendo, irmãos? Como Deus tem nos enxergado? Quem sou eu e quem é você? Olhar para dentro também me ensina que eu tenho que julgar a mim mesmo e não meu irmão. Que eu tenho que olhar para a minha vida e não para a vida do outro. Porque normalmente, em pregações aqui na igreja, sempre alguém chega em mim e fala assim: ó bispo, fulano de tal tinha que estar aqui para ouvir a sua pregação. Não tinha não, era para você mesmo. Sempre tem um irmão que quando ouve uma palavra que talvez é mais de confronto, fala: ah, fulano tinha que estar aqui. Não tinha não, era para você. Tinha um endereço, tinha uma agenda. É muito fácil a gente enxergar o cisco no olho do outro, mas a gente nunca vê a trave no nosso próprio olho. Por quê? Por que é tão fácil a gente julgar todo mundo? E por que a gente não faz um auto-julgamento?
pega um espelho e fala, cara, o que tem que ser mudado na minha vida? O que tem que ser ajustado na minha vida? O que tem que ser transformado na minha vida? A palavra andar, na forma figurativa ou forma espiritual na Bíblia, você verá em toda a palavra de Deus, andar significa viver. Então viver de acordo com a vontade de Deus, andar, concordar, depender do Senhor. Fazer aquilo que Ele estabeleceu para você, designou para a sua vida, ter uma vida na perspectiva da eternidade, na ótica do céu. O que Deus Ele quer de mim, o que Deus Ele quer de você, meus irmãos. Chega de faz de conta da religião. Chega de pegar o candelabro e colocar debaixo da cama. Chega de ser sal sem sabor. Chega de ser uma candeia escondida. Que seu coração se abra hoje para falar, Espírito Santo, pode vir sobre mim. E pode mudar o que tem que ser mudado na minha vida hoje. Tudo que Deus quer é se mostrar forte através de você. É revelar o seu poder através de você. É tudo aquilo que Ele quer. É tudo aquilo que Ele deseja, que Ele quer fazer. Sabe, irmãos, momentos como esse de ceia do Senhor alegra muito o meu coração. E o seu também alegra, sim ou não? Sim ou não? Quem tem expectativa para o culto de ceia? Levanta a mão. Eu tenho expectativa. Ok? Então alguém mais aqui é como eu e tem expectativa para o culto de ceia. Mas eu amo esse momento. Agora eu não creio nesse negócio religioso e mecânico por aí. Eu não creio nessas coisas. Nessa coisa robótica, sem vida, sem sentido, vazia. Tem que ter vida isso aqui. Tem que ser de verdade. Sabe, irmãos, a gente fala sobre ceia do Senhor em um culto. Sabe o que acontece na igreja? Quando a gente fala de ceia, aí eu digo assim, irmãos, agora a nossa equipe vai passar por aí e vai levar o pão e o cálice. Sabe o que acontece num culto como esse? Posso falar? Sim ou não? Sim. Um monte de irmão senta e fala assim, eu não mereço. E eu não sou digno. E para mim não. Deixa eu te falar uma coisa, meu querido. Você não entendeu nada sobre ceia. Você não entendeu nada sobre ceia. Jesus, Ele pega o pão, Ele pega o cálice, e Ele fala assim, Pedro, está aqui. Eu compartilho a ceia com você. Mesmo Pedro, logo após, tendo uma atitude de negá-lo por 3 vezes. Mesmo Cristo sabendo que Pedro iria negá-lo, Jesus compartilha com ele o pão e o cálice. Jesus, Ele pega o pão e o cálice e entrega para Judas. Mesmo sabendo que Judas iria traí-lo, Cristo pega o pão, Cristo pega o cálice e fala, está aqui, Judas. A ceia é para você também. A verdade é que a ceia não é um convite aos santos. A ceia é um convite aos pecadores. Bispo, não entendi. Se eu falar nesse altar agora, só vai ceiar hoje aqueles que não pecaram. Irmãos, com seriedade, alguém vai ceiar hoje? Ninguém. Nenhuma pessoa em nosso meio pode ceiar. Eu vou dizer algo que pode chocar alguém. Tudo que a gente merece é a condenação eterna, é o inferno. Ah, mas tem as crianças, todas nasceram em pecado, é o que diz a Bíblia Sagrada. Não existe um perfeito, não existe um justo, não existe um santo. Todos nós merecíamos o inferno, mas Jesus Cristo, Ele tomou o nosso lugar. Ele se fez pecador por nós, Ele se fez maldito por nós, Ele se fez doente por nós. E por causa de Jesus, não pelo meu merecimento, mas por causa de Jesus, eu não sou mais aquilo que o inimigo, aquilo que foi designado, aquilo que foi para mim estabelecido, aquilo que antes foi determinado. Não, porque Ele tomou o meu lugar, Ele fez da minha vida tudo novo, e por causa de Jesus eu sou justificado, e agora não há mais condenações sobre a minha vida, sobre a sua vida, porque Jesus tomou o nosso lugar. E alguém pode falar, bispo, mas o que eu sou agora? Agora você é geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo adquirido para que anuncieis virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós que outro tempo não
não erais povo, mas agora sois povo de Deus, que não tinhais alcançado misericórdia, mas agora alcançastes misericórdia. Alguém pode falar para mim, mas bispo, me mostra na Bíblia como que é o olhar de Jesus. É simples. Jesus Cristo, ele pega uma menina, uma adolescente, que foi pega em adultério, ou foi acusada de adultério. Ele pega essa menina, e Cristo fala assim: vocês falam que tem que apedrejar ela, é isso que a lei diz, mas ouçam o que eu vou dizer: quem não tem pecado, que lance sobre ela a primeira pedra. O texto diz que foi saindo, os mais velhos, os mais novos, todos foram saindo de um por um. Ficou só Jesus, aquela mulher. Irmãos, me respondem alto e bom som: Jesus tinha pecado? Sempre foi perfeito? 100% santo? 100% Deus também? Jesus, o único perfeito, olha para aquela menina e diz assim: nem eu tenho nada contra você, vá em paz e não peques mais. Jesus Cristo vai até o poço de Jacó, ele queria tomar água, e aí chega quem? Uma mulher samaritana. Essa mulher teve 5 maridos, que tinha, também não era dela, mas Cristo começa a conversar com ela, e nessa conversa de Cristo com essa mulher, ela é restaurada, a alma dela é sarada. Existe cura para o seu coração, existe restauração para a sua alma, e Cristo fala: de mim vai sair rios que jogam para a vida eterna. Haverá sobre você o meu propósito estabelecido. O que acontece? Uma cidade inteira é evangelizada através dessa mulher. Cristo andava e tinha uma pessoa em cima de uma árvore que queria ver muito Jesus. Cristo fala: desce depressa, porque eu vou para a tua casa. Todo mundo olhou e falou: mas como assim? Ele é um judeu que trabalha para Roma, ele é um ladrão, ele é um pecador, é um impuro, é um sujo. Cristo fala: eu vou para a casa dele, eu quero ir para a casa dele. Cristo sempre trabalhou diferente daquilo que a gente trabalha, de como a gente vê, de como a gente pensa, de como a gente acha que é. A gente é cheio de achismos. Cristo não. Este lugar não é um tribunal, este lugar é um hospital. Então não importa como você entrou aqui, o que importa é que hoje Cristo vai mudar a sua vida, vai transformar a sua vida. Ele fará nova todas as coisas. Cristo, Ele quer mudar o que tem que ser mudado em você. Diga amém. Diga Jesus. Não, pelo amor de Deus, diga Jesus. Eu quero ser aquilo que o Senhor estabeleceu para a minha vida. Pode mudar, pode transformar. Faz em mim nova todas as coisas. Aleluia, aleluia. Ele quer fazer isso. Sabe, irmãos, olhar para dentro é você examinar a você mesmo. Olhar para dentro é você hoje fazer uma análise de como está a sua vida. Então faça isso hoje. Chega de perguntas que, ao meu ver, é muito infantil. Chega disso. Chega de perguntas assim: bispo, eu posso fazer isso? E sempre tem isso para mim: bispo, eu posso ou não posso? Bispo, como que é? É pecado ou não é pecado? Irmão, chega disso. Em nome de Jesus Cristo. É um novo tempo sobre você. É um tempo de um nível maior para a sua vida. Uma espiritualidade mais verdadeira. Chega disso. Ai, bispo, vinho é pecado ou não é pecado? Eu posso tomar vinho ou não posso tomar vinho? Chega disso. Depende muito de você, irmão, não é de mim. Porque muitos irmãos ficam querendo que eu pregue ali na parede da igreja, na entrada da igreja, o que a gente pode e não pode fazer. Não, eu não posso fazer assim. Não é assim que funciona. Porque depende de você, não de mim. Existem pessoas que chegam em mim e falam assim: bispo, sabe, eu tive uma vida de vícios. Eu ficava alcoolizado quando eu bebia. Eu ficava bêbado. Eu posso tomar um pouquinho? Não pode, porque é pecado para você. Um abismo
vai chamar outro abismo, é pecado. Você beber é pecado. Alguém pode falar, bispo, mas no meu caso aqui, eu vou tomar com minha esposa, tomar com minha família, tomar com quem eu amo. E bispo, eu nunca tive isso, eu nunca tive vício, eu nunca fiquei alcoolizado. É pecado? Para você não é pecado. Para você não é pecado. Agora, quem determina isso é você. Porque a Bíblia condena a embriaguez. Agora, a Bíblia diz o seguinte, inclusive a ceia de Jesus tinha álcool na ceia. Isso que pode assustar alguém, não pode? Ao ponto de Paulo falar, presta atenção, vocês estão tomando demais na ceia. Passaram da conta. Então não é pecado, não é pecado, depende. Eu não bebo nada, porque para mim não convém beber. É porque você é um líder religioso? Também. É porque você é um pastor? Também. Então para mim isso faz sentido. Porque se alguém me encontrar em um restaurante bebendo, eu sei que alguém vai dizer, olha lá o bispo, encheu a cara. Estava tomando só uma tacinha. Menino, nem te conto, encontrei o bispo. Bebim da Silva. Irmão, o povo é terrível. Aí sempre tem alguém que chega em mim e fala assim, bispo, mas e a música secular? É pecado ou não é pecado? Ô, irmão, que pergunta é essa? Vou falar pela última vez isso aqui em nome de Jesus Cristo de Nazaré. Que me perguntaram ontem essas coisas aqui. Depende, irmão. Bispo, mas é aquela sofrência que eu vou lembrar do meu ex, é pecado. Para você é pecado. Vai lembrar do ex, é pecado, é pecado. Isso aí é pecado terrível. Tem pecado que é aquela história de não tem pecadinho, não tem pecadão, irmão. Isso é mentira, viu? Tem sim. Existem níveis de pecado na Bíblia. Inclusive tem pecados que é para a morte. Eu acho que esse é para a morte, viu? Esse de... Já libertou você, irmão. Ora. Mas depende muito. Depende muito. Bispo, eu estou com a minha esposa, é um jantar romântico, eu vou colocar lá um Coldplay, vou colocar lá um Bruno Mars, vou colocar um John Mayer, eu vou colocar lá um U2, eu vou colocar uma música ali que eu gosto e tal. Pode. Você vai criar um ambiente do sobrenatural, aleluia. Porque não dá para você colocar nessa hora Santo Espírito és bem. Não dá. Tem músicas que não vai encaixar. Se for aquela da Aline Barros, né? Ressuscita. Não, brincadeira, isso aqui é para culto de casais. Mas tem coisas que convém, coisas que não convém. Depende. Então, você entender isso aqui, cara, é fundamental para a sua fé, para a sua espiritualidade, é fundamental. Então quando você gera esse relacionamento, essa privacidade, essa comunhão com a pessoa do Espírito Santo, muita coisa muda na sua vida. Ele te levará a um nível maior. Quantos creem? Digo amém. E aí eu vou terminar a palavra. Eu termino essa palavra dizendo isso. Eu falei sobre olhar para trás, eu falei sobre olhar para frente, eu falei sobre olhar para dentro. Aí eu finalizo nesse último fundamento. Qual que é, bispo? Olhar para o lado. Diga olhar para o lado. Não, diga mais forte, olhar para o lado. Isso, olhar para o lado. Veja, versículo 33 diz o seguinte: portanto, meus irmãos, quando se ajuntais para comer, esperai uns pelos outros. Que fundamento é esse, bispo? Ter uma vida não voltada apenas para você, mas também para o outro. A palavra egocentrismo não existe no vocabulário cristão. Todos que aparecem na sua vida
Deus colocou para que de alguma forma você venha a ser bênção para essa pessoa. Olhar para o lado, porque essa vida é medida não pela duração dela, mas pela doação dela. Uma vida marcada pelo serviço, uma vida marcada pela generosidade, uma vida marcada realmente pela doação. A verdade é essa. João capítulo 15, versículo 9: como o Pai me amou, eu também vos amei a vós, então permaneçam todos no meu amor. João capítulo 15, versículo 13: ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua vida pelos seus amigos. Não existe evangelho de poder quando o alvo do evangelho é negligenciado. Não existe. O evangelho é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que nele crê. Irmãos, me respondam, qual é a base do evangelho? O amor a Deus e ao próximo. Essa é a base do evangelho. Não existe evangelho fora deste fundamento. Não há vida cristã sem comunhão com Cristo. E também não existe vida cristã sem preocupação com o bem-estar do outro. Como a gente se move? O que se manifesta no seu coração? Como a gente se move realmente, irmãos? O que é evidenciado em nós? Uma vida apenas para o nosso prazer? Um olhar para o outro, um olhar para o próximo, se colocando no lugar do outro também, querendo o que é melhor para o outro, e não apenas o que é melhor para você. Isso começa em casa. Isso começa em nossos relacionamentos em casa. Isso começa no casamento, colocando o cônjuge em primeiro lugar, querendo o que é melhor para ele, o que é melhor para ela. Isso fala sobre sacrifício, porque onde existe amor, existe sacrifício. Porque amor é decisão, é escolha. O amor tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta, jamais se acaba. Amor se resume a isso. É difícil, mas eu vou fazer. Rinaldo, busca água para mim. Mas eu estou aqui debaixo do edredom, um arzinho gelado. Vai, levanta, vá buscar água. Se resume a coisa simples. Rinaldo, faz massagem nos meus pés. Massagem agora. Vocês sabem? Meu filho vai nascer quarta-feira agora, o Henrico. Cecília está grávida, 9 meses. Mas massagem o dia todo que ela quer. Eu falo, não aguento mais massagem. Eu tô bom igual você já agora. Amor é isso. Amor significa essas coisas. Amor significa essas coisas. Querer o que é melhor para o outro. É você ser família espiritual, pertencer ao corpo de Cristo e ter isso muito claro no seu coração. Que se eu tenho, meu irmão tem. Isso é ser família espiritual. Quantas vezes nesta igreja, irmãos, foi doado carros aqui, motos, de irmãos para irmãos aqui, casa. Quantas vezes nessa igreja, essa igreja mobilizou para pagar contas, gente seria despejada, cirurgias, remédios. Sabe o que é isso? É ser família espiritual. Isso aqui é muito mais do que um prédio bonito, é muito mais do que uma religião. Isso aqui é igreja de verdade, igreja na vida. O que é ser igreja, irmãos? O que é ser família espiritual? O que é ser corpo de Cristo na sua essência? Não precisa do outro, do líder religioso para a gente fazer.
a gente pode se mobilizar o tempo todo, todos os dias, no dia a dia, na nossa vida. Isso tem que ser claro para a gente. São coisas simples. São coisas simples. É um abraço que a gente dá. É um sorriso que a gente dá. É uma ligação que a gente faz. Talvez alguém faltou ao culto hoje, e essa pessoa está precisando de uma ligação sua. De você falar assim: fulano, eu não te vi no culto, você está bem? Liga para alguém hoje após o culto. Não deixa ninguém ferido morrer. Um dia alguém lembrou de você também. A responsabilidade do corpo de Cristo não é apenas do bispo, quem tem um ministério episcopal, não, é da família. Bata no peito, diga: eu sou família espiritual. Diga: eu não frequento esta igreja. Diga: eu não frequento essa igreja. Diga: eu pertenço a essa família espiritual. Não, diga forte: eu pertenço a essa família espiritual. Pertencimento. Essa é a palavra, pertencimento. Posso resumir nisso: